Quem que é o primeiro? Quem que quer fazer pergunta? E aí a pergunta é livre, já corre aqui na frente. Quem vai ser o primeiro? E aí já vai fazendo... Vem cá, Gauchinho. Quem vai fazer pergunta já vai vindo aqui, já fica aqui para a gente conseguir resolver isso de maneira prática, tá bom? Então não espera, já vai vindo aqui para fazer a pergunta. Gauchinho, diga. A minha é meio rápida e rasteira. Vocês andam no mundo pregando e fazendo evangelismo. Admiro todos vocês, acompanho vocês. Por que não se fala do Rio Grande do Sul em congresso nenhum? Sim, mas fala do povo do Rio Grande, não do gaúcho em si. Porque lá tem dois povos, tem o Rio Grandense e o gaúcho. É diferente. O gaúcho é quase uma etnia. Deixa ele responder aqui agora, Gauchinho. Mas, se os colegas permitem, eu entendo que é... Som. Tá tudo ligado aqui, só tem no retorno, não tem no PA. Alô? Sem PA. 1, 2, 3... Bom, eu creio que esse é o desafio de todos nós brasileiros, né? Eu creio que, por onde eu tenho andado, eu tenho ouvido muito o pessoal falar do Rio Grande do Sul, não necessariamente dos gaúchos, como ele colocou, até para a gente poder entender, né, os diversos povos dentro do Brasil. A mesma coisa quando a gente fala do Nordeste. Tem o Nordeste e tem o Nordeste do interior. Então a gente vai ter que aprender com Paulo quais são as etnias a serem alcançadas dentro do Brasil, né? O que a gente chama tudo de Brasil, tem coisas regionais muito fortes, mas eu creio que cada vez mais eu tenho ouvido o despertamento a respeito do povo do Rio Grande do Sul, como do estado, né? E eu tenho visto alguém dos CTGs aí, lá em Minas estiveram conosco, tem gente trabalhando na evangelização também desse grupo, né? Chamado gaúchos. Vai ter parrilha aí, vai ter churrasco, o que vai ter? Tem que ter churrasco. Eu vejo também de duas coisas acontecem. Uma vez um missionário da Bolívia, ele chegou na minha sala, eu nunca tinha visto ele. E ele falou assim, uma vez um missionário da Bolívia chegou na minha sala e disse: pastor, o Espírito Santo me disse que o senhor vai comigo pregar na Bolívia. Eu fiquei olhando para ele... O que tem na Bolívia? Tem a Petrobras. Aí ele foi me descrevendo, e eu me lembro daquele texto, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eu vejo que cada região tem pessoas orando, e do lado de cá precisa ter pessoas prontas para responder ao chamado. Então a mesma coisa Rio Grande do Sul, Nordeste, e pessoas como o pastor Jonathan, eu creio que são fundamentais nisso, porque ele vai provocando as pessoas, ele vai inquietando. Eu brinco que quando o pastor Jonathan Pai enviava cartas antigamente, eu tinha medo de abrir, porque eu sabia que eu ia acabar ofertando algum valor no final da carta. O pastor Jonathan, quando você encontra ele, não tem jeito, você vai acabar abrindo uma igreja no sertão. Então são pessoas que vão levantando o assunto, levantando a bandeira. Tem que pôr a tua. Eu acho que tem... o que o Arival falou hoje sobre Rio Grande do Sul é o lugar onde tem mais hoje presença de terreiros, de misticismo, feitiçaria e tal. Eu tenho ouvido isso há muitos anos, né? E eu percebo o seguinte: como igreja, nós temos a tendência de ir nos lugares mais fáceis. Por isso que a gente já alcançou os lugares que já deveríamos alcançar. Nós ainda temos dificuldade para ir para os mais difíceis. Então eu acho que não é problema de informação. A gente tem a informação. Hoje mesmo de manhã fomos informados sobre isso. Eu acho que é um movimento de assumirmos um compromisso. Eu conheço algumas denominações que começaram projetos de plantação de igreja no Rio Grande do Sul. Todas elas me disseram a mesma coisa: puxa, é difícil, puxa, a gente não consegue avançar. E é nessa hora que a gente precisa ser resiliente e perseverante, né? Não dá para desistir no primeiro impacto. Então eu acho que se a gente pegar um pouco de tudo que a gente já falou aqui, a gente tem essa resposta. Por exemplo, nós precisamos de unidade. Nós precisamos que a igreja junto
prossiga de uma forma muito mais evidente, como, por exemplo, vimos movimentos para o sertão nos últimos anos, como vimos movimentos a etnias como indígenas, ciganos, quilombolas, que criaram um movimento. Nós precisamos criar um movimento intencional de ir ao Rio Grande do Sul e entender as dificuldades, os desafios que temos, para que a gente possa avançar de forma mais efetiva. E aí, sobre a questão da cultura gaúcha, a igreja precisa ser preparada. Nós precisamos entender que nós vivemos num país multicultural, e entender e conhecer essa cultura vai ser fundamental para que a nossa pregação tenha relevância. Isso e aí nós precisamos de vocês, que nos ensinem, porque a gente sabe muito pouco, mesmo vivendo muito perto. Ô Gálvaro, Só contribuir, eu quero jogar fogo na lenha aí. Eu também vejo que é mais fácil a igreja se envolver com missões quando se fala de regiões economicamente mais desfavoráveis. Então tem um apelo maior. Quando eu falo igreja, são as pessoas. Então quando você fala, nós vamos fazer missões numa região carente da cidade, tem um apelo maior. Então também tem isso. Então pensa assim em regiões mais ricas, tal, pensa que não se precisa do evangelho, né? Então a missão, ela tem que ser feita em todos os locais. Tem muitas cidades que também não foram alcançadas. Então a igreja local está fazendo missões, está enviando missionários. E eu também entendo, como o Paulo falou, que existe um abismo cultural em algumas culturas brasileiras. A cultura do Rio Grande do Sul é um bairrismo maior do que o Brasil como um todo. Então a gente também precisa entender como é que se dá a cultura, porque a ideia de levar o que funciona em Londrina, São Paulo, Uberlândia para lá, não vai dar certo. Então a gente tem que ver quem que está lá, como se faz missões mesmo. Mas a gente pensa nessas cidades, só porque é cidade grande, Porto Alegre, vamos chegar do jeito que a gente chega, e não é assim. Então acho que tem essas duas vertentes aí também. A EB acabou de fazer uma ação gigante lá, ou ainda está fazendo, só falar isso. Gente, a pergunta do Gauchinho é porque ele plantou a primeira igreja gaúcha em Passo Fundo. Então ele está perguntando e provocando porque ele está lá, tá? Talvez essa questão cultural que o Gauchinho levanta, né? Talvez a maioria de nós aqui, quando a gente está falando de gaúcho e de Rio Grande do Sul, é a mesma coisa, né? E o que ele está despertando para nós, ele está dizendo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, como eu disse, há regiões do Brasil que a gente está falando, e aí eu concordo com eles, falando que às vezes pensa no interior do Piauí, do Maranhão, dessas coisas, fala assim, é muito carente, 10 mil reais a gente resolve o problema de água de uma comunidade inteira. Aí pensa às vezes no Rio Grande do Sul, fala, poxa, eles têm acesso, eles têm cultura e está tudo pronto lá. E às vezes a gente está precisando entender para penetrar. A Aliança tem feito trabalhos no atendimento lá, das enchentes, das coisas que aconteceram. Isso é uma oportunidade de testemunhar para uma comunidade a respeito do Evangelho do Reino, que cuida não apenas dos seus, mas também daqueles que estão de fora. Então, todas as vezes que há uma ação, aí agora eu vou fazer o reverso, né? O Paulo falou, olha, começa pela unidade, oração, unidade, reconhecimento da igreja, conhecer a igreja que está lá, tudo isso. Ser convocado, passa a Macedônia e nos ajuda, está vendo? Há sérios processos, precisa encontrar o homem de paz. Então, por exemplo, lá na Aliança, nós não temos uma representação gaúcha. Então, acaba passando desapercebido, porque ninguém levanta a mão e fala, gente, nós precisamos fazer uma mobilização nessa direção. Então, você viu aqui, né? O Arno falou 50 vezes sobre plantar a igreja no sertão, né? E qual é a música mais popular no Brasil hoje? Música sertaneja, que não tem mais nada de sertanejo. Ela virou música de cidade, não canta mais sobre as coisas do sertão, né? Ela canta da sofrência da humanidade, né? Mas eu quero dizer, da mesma forma que há um apelo, passa a Macedônia, nós estamos dizendo, passa para cá para fazer esse apelo para nós. Então se agregue e vamos juntos. Acho que a igreja brasileira tem disposição, quando convocada, com gente séria, com pessoas sérias, para cooperar na direção que Deus está fazendo. Gente, obrigado, passar para a próxima. Gauchinho, fala com o pastor Ogálvaro, para você estar em Brasília lá, pede para ele 5 minutos lá para você falar lá. É assim que funciona, meu irmão, obrigado pela pergunta. Gente, pergunta, como? Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje é o dia de evangelizar, mas hoje é o dia das crianças. O pastor Harno falou sobre os jovens e o adolescente, e Jesus mandou a gente prestar atenção. Ô Joel, faz a pergunta. Desculpa, eu preciso da pergunta. Nas crianças. Dá licença só. Não, eu preciso da pergunta. Eu só tenho 20 minutos para a pergunta. Bom, eu acho que a gente deve envolver as crianças. Nós temos uma experiência muito positiva com as crianças nos nossos avanços evangelísticos. A gente tem eles como escudeiros. Então sempre vai uma pessoa adulta e uma criança. Então o que fazer para envolver as crianças? A pergunta é o que fazer para envolver crianças na evangelização? Na evangelização. Tá, obrigado. Quem pode ajudar aí? Eu não sei a experiência dos irmãos, mas a gente, nos últimos anos, assim como em Poço de Caminhoneiro, a gente mudou o estilo musical para música sertaneja, porque senão o caminhoneiro não vinha. Nas cruzadas, cada vez mais vem criança. Vem muita criança, muitas mães, poucos pais e alguns avós. Esse é o maior público que a gente tem. Então a gente adaptou, a gente faz normalmente num sábado à tarde. Então, eu diria que uns 50% da programação é para as crianças. E a gente, na igreja, incentiva os pais a levarem os seus filhos. O melhor lugar para ele é já aprender a doar a bicicleta, a doar alguma coisa. Então, nós temos os dois lados, né? Estamos ganhando muita criança para Jesus e a gente incentiva os pais. Leve teu filho para evangelizar. Essa é a nossa experiência, né? Eu acho que a gente precisa olhar para eles de um modo diferente. Na MIAF, a organização que eu trabalho, a gente começou há 10 anos atrás um projeto chamado MIAF Kids, Crianças Brasileiras Abençoando Crianças Africanas, porque a gente acreditava que elas tinham um papel e elas podiam fazer alguma coisa. Muita gente não acreditava, mas nós vimos ao longo dos anos crianças aqui no Brasil completamente mobilizadas para orar por crianças africanas, para investir em projetos com crianças africanas. Numa das parcerias antigas com um colégio aqui da cidade, que é o Colégio Londrinense, nós fizemos um grande evento, nós construímos 5 salas de escola dominical para crianças no interior de Moçambique, a partir de crianças. Então, dá para investir e mobilizá-las e envolvê-las agora. Nós não podemos esperar que elas fiquem maiores. Se a gente conseguir incutir uma mentalidade missionária, evangelística nas crianças agora, nós estamos garantindo o futuro da evangelização e da obra missionária lá na frente. Então, a igreja precisa olhar para elas com um papel de relevância e investir em material, em educação, em Bíblia, em compreensão clara do papel delas dentro das características que envolvem a criança nos dias de hoje. Paulo, só colaborando, eu também vejo que a igreja falha nisso, fazendo um trabalho para as crianças e não por meio das crianças. As crianças precisam ser usadas, né? Você vê aí as crianças orando, que tem um ministério da igreja, chama Gideões Mirim de oração. Coisa linda. Elas investem, as crianças, 15 minutos de oração por dia. Tem alguns irmãos aqui que lideram, a Genita ali. Elas têm um momento de oração, tem um relógio de oração delas. Você vê crianças aqui fazendo banda de louvor no Ministério Infantil aqui. Antes eram os adultos que tocavam, agora não, são as crianças. Só esse mês agora que são os pais que estão fazendo louvor para as crianças. Os pais mesmos vão tocando. Mas tem lá crianças tocando ukulele, cantando, tocando bateria. Elas mesmas fazem. Então às vezes a gente fica, vamos fazer alguma coisa e a gente esquece de treiná-las. Aqui, assim como um pai treina o seu filho, vamos arrumar a cama, você tem que fazer junto com ele. E o evangelismo é a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer um ministério em que as crianças sejam as protagonistas, porque elas vão alcançar outras crianças. Recentemente, aqui na Igreja Central, teve um testemunho de uma criança que chegou em casa e falou assim: mãe, estou meio triste. E a mãe falou assim: por quê? Porque lá na escola onde eu vou, perguntaram em que igreja que eu vou. E eles faziam muito tempo que não ia em igreja nenhuma. E daí, o que você respondeu, minha filha? Eu falei: fiquei com vergonha, eu falei que eu também vou. A mãe ficou tão envergonhada, falou: nós temos que arrumar e voltar para a igreja. Então você vê também, tem uma criança, um adolescente, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele chegou à igreja e ele começou a se envolver na igreja e instruído a ler a palavra, chegou em casa e lia e falava com os pais não são cristãos, que ele não estava entendendo.
essa mãe ligou aqui na igreja e falou assim: ó, meu filho está lendo a Bíblia, alguém pediu para ele ler aí, tem alguém para ensinar ele? Porque ele está tão interessado. Então você está vendo que as crianças, os adolescentes, os jovens são protagonistas também no meio de evangelização, e eu creio que muitas famílias vão ser alcançadas por meio das crianças. Então a gente tem que aprender como igreja a envolvê-los e eles serem também os protagonistas do meio da evangelização, do discipulado, da oração, do que é ser igreja, né? Assim, para aquecer teu coração, irmão, lá na igreja a gente tem ensinado às crianças que não existe Espírito Santo mirim. É o mesmo Espírito Santo, e temos ensinado elas a ter entendimento. Domingo passado, e a gente faz isso regularmente, teve a apresentação da classe 8 e 9 anos. Só que a apresentação não foi teatro, não foi musiquinha. Cada criança orou uma semana inteira e trouxe no envelope uma palavra profética e entregou para alguém no templo, né? Então, é aquele Pentecostes, é presbiteriano assim, mas é pentecostal o negócio, né? Amém. Próxima pergunta. Bom dia, pastores. A pergunta é simples, é fácil de entender. Fala-se muito sobre o sertão, agora no Rio Grande do Sul, né? Mas todas as vezes que algo de impacto é feito numa grande cidade. Eu entendo, há uma logística. Por exemplo, Londrina. Mas nós estamos aqui do lado, Cambé, que é meia rua para cá é Londrina, meia rua para lá é Cambé. E nunca faz... Fala como, meu irmão, por favor. Nunca faz-se nada por Cambé ou por qualquer cidade pequena. O que pode ser feito? O que o ministério pode fazer pelas cidades pequenas e não apenas voltado para cidades como Londrina, Curitiba, Porto Alegre, algo assim? Eu acho que... Eu creio que você deu a resposta já. Muitas vezes é a própria logística de mobilização. Então, no caso de Cambé, ela é praticamente Londrina, como você me explicou mais cedo, né? Mas, por exemplo, quando a gente move eventos, aí nós temos problema para levar pessoas de deslocamento de avião, que às vezes vai ter que pegar carro. Isso impede as pessoas do fluxo. Então, eu penso que não é falta de desejo, né? Vai levar para o sertão, não tem jeito de ir lá para uma cidade pequena, vai ser Petrolina, né? Vendo? Então, Petrolina, porque tem um mínimo de estrutura, tem uma igreja às vezes para receber, mas de novo, muitas vezes é porque os parceiros que às vezes se apresentam para dizer, vamos fazer, por exemplo, aqui nós estamos na instalação, estamos bem recebidos, a igreja colocou à disposição todos os processos, os obreiros, a estrutura, e às vezes para fazer isso em outro lugar, o custo seria outro, o deslocamento seria outro. Mas é verdade. Então, às vezes a gente precisa, na aliança, junto com Ressurgência que a gente teve, a gente fez deslocamento regionais. Então, nós fizemos consultas regionais no Brasil. Mas, de novo, por exemplo, a menor cidade que fomos aqui no sul foi Campo Mourão, que não é tão pequena, né? É capaz que é do tamanho de Cambé, 100 e poucos mil habitantes. Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? Pela estrutura que recebe, pelo deslocamento pessoal. E também, às vezes, pela disposição de pôr à mesa aquilo que eu tenho para servir o todo. Ó, pode fazer na minha cidade que nós vamos receber. Polos, congregações que são ligadas à sede e são nas regiões da cidade. Polos, então, são igrejas que, às vezes, essas pessoas não veriam até uma igreja no centro, mas elas vão até a igreja alcançando elas. Também são situações, soluções que igrejas maiores podem fazer por cidades menores. Agora, existe também uma teologia que tem que ser falada, da teologia de pequenas cidades, porque existem muitos livros escritos para... Só completar. Certo. Fala no microfone. É presbiteriana. Pentecostal. Sim. Mas eu estou falando, num todo, eu estou falando reino. Claro. Né? Algo que possa ajudar outras igrejas. Exato. O pastor Ogálvaro falou da dificuldade de logística, que foi a primeira coisa que eu falei. Bom, beleza, entendo. Mas a pergunta foi o que nós podemos fazer para vencer essa logística e não deixar essas cidades menores abandonadas como reino, não como uma igreja. Eu acho que a primeira coisa que está sendo feita é a sua voz aqui.
Você tem que incomodar a gente, você tem que ser essa voz alerta. Eu acho que está excelente, irmão. Deus te levantou para colocar você no microfone e falar isso para a gente. A gente tem que acontecer isso mesmo. Acho que é o primeiro passo. Eu vejo Deus movendo já. Eu acho que a gente tem que ter isso. E você é um irmão que está sempre me procurando, é bênção. E tem que fazer isso mesmo. Acho que a gente precisa dessas vozes. Aprender que nem o Arival, por exemplo, plantando igrejas. Ele planta igrejas presbiterianas, mas em vários locais. Mas uma igreja ajuda a outra. Por exemplo, você fala a igreja central nunca seria igreja central se não tivesse uma igreja presbiteriana independente forte, a igreja batista forte, a igreja Nova Aliança forte. Todas as igrejas crescem juntas, né, numa cidade. Então a gente não é a última bolacha do pacote, nós somos uma delas, mas eu acho que o primeiro ponto é exatamente o que você está fazendo, você vir e falar, cadê, que eu estava falando aqui, cadê a teologia para pequenas cidades? A teologia de eclesiologia, de crescimento de igreja para pequenas cidades. É uma dinâmica diferente. Você vê livros escritos para grandes centros. Eu acho que por causa daquela ideia de Paulo, que procurou as grandes cidades da época, porque a cultura se faz, né, do topo da pirâmide, né? O que a pessoa mais famosa veste, todo mundo vai vestir. O que a pessoa mais famosa crê, todo mundo vai crer. Isso é transformação de cultura. Mas a gente deve trabalhar também na base das pirâmides, que é onde são as comunidades menores, as regiões menores, não só as mais carentes de recursos, mas as carentes de acesso também, com certeza. Mas eu acho que é o primeiro passo, Deus está te levantando para fazer, brother. Falar com a gente. Amém. Vamos para a próxima, por favor. Como uma igreja pode criar estratégias para que cada discípulo dessa igreja use as suas potencialidades, seja em formação, seja em talentos, seja em conhecimentos, abrangência de trabalho? Como que uma igreja pode criar estratégias para que cada cristão, cada discípulo seja uma cruzada evangelística, para a gente alcançar aquele objetivo de uma pessoa traz 3 pessoas e o mundo inteiro vai ouvir? Pergunta do milhão, né? Esse é o nosso grande desafio. É claro que quando a gente faz esses cálculos assim, 1 para 3, a conta não é exatamente essa, né? Porque nós temos grupos distantes de outras etnias, de outras línguas, que eu não consigo comunicar com eles, então eu vou alcançar os mesmos. Então falar isso para o Brasil, dá para a gente alcançar o Brasil? Dá. Mas agora, se a gente quer ir para o interior da China, nós queremos ir para o interior da Índia, isso vai requerer muito mais do que apenas a minha boa vontade. Vou ter que ter estratégia, projeto. Essa questão de um discípulo continuar sendo discípulo, essa é, eu creio que é a intenção de todas as igrejas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é para isso, é para estimular, para capacitar, né, e para mobilizar o envio de pessoas para seguirem a obra missionária, de evangelização, do discipulado, seja na minha cidade, seja na minha região, seja num povo longe de mim. Então eu creio que todos os pastores que têm o coração no reino estão ardentes, trabalhando intencionalmente para que isso aconteça. Mas nós ouvimos aqui, só tem jeito da gente mobilizar alguém para ir para longe se ele está dando fruto aqui. Não adianta eu pensar, quando ele for para missões ele vai fazer. Não vai. Então nós precisamos ver quem são essas pessoas que Deus está usando e ajudar. É o nosso esforço, mas historicamente e estatisticamente há o mundo real e o mundo ideal, né? Então a gente não consegue, por mais esforço, é simples, né? Há uma conferência missionária nessa igreja, uma igreja de grande porte. Se toda ela tivesse esse entendimento, não poderia ter feito esse evento aqui nesse prédio, porque todo mundo dessa igreja não caberia aqui, nem o da cidade, nem o de Cambé seria capaz de falar sobre isso. Então há uma intencionalidade, mas a resposta tem sido por uma série de coisas. Vai no microfone, querida. Me expressei errado. Como eu completei com 1 para 3, talvez você tenha compreendido que eu quero ir para a África. Eu quero, entende? Mas eu não consigo ir hoje. É sobre as nossas potencialidades aqui, dentro da nossa realidade. Cada um na sua realidade. O africano na sua realidade, o americano, o espanhol, e nós dentro da nossa realidade. Como nós podemos criar essas estratégias? A resposta segue a mesma. Então, há uma intencionalidade de que eu naturalmente... Porque pensa bem, quantas pessoas nós temos de contato no nosso dia a dia? Não precisa de eu ir atrás.
Você passa na padaria, você passa no supermercado, você passa no posto de gasolina. Quantas pessoas nós temos contato? E muitas vezes somos silenciosos. Quantas vezes nosso colega de trabalho, nós temos cristão que nunca falou da vida dele para outro. Então há necessidade de um despertamento local. Eu acho que essa é a intencionalidade de todo pastor. Ô Paulo, você já fala, querida, pastor Juari, levanta aí, por favor. Conversa com ele. Esse homem está movendo a nação em termos de discipulado e evangelismo. O envolvimento da igreja como um todo, e vamos dizer assim, a maxização desse envolvimento da igreja em termos de trabalho missionário, é preciso que a gente diga uma coisa aqui muito importante. O envolvimento missionário evangelístico da igreja não é um evento, é uma jornada. Então, esse evento aqui é legal, mas isso aqui não vai resolver o problema. E aí, dito isso, aí eu preciso dar uma palavra agora para os pastores e líderes. Se nós não tivermos pastores e líderes comprometidos com o avanço do reino, nós não teremos uma igreja comprometida com o avanço do reino. Se a gente quer avançar como igreja, o nosso púlpito tem que ser um púlpito evangelístico. O nosso púlpito tem que ser um púlpito missionário. Eu vejo isso muito acontecer. Nós vamos em diferentes conferências, falamos, a igreja, é agora que nós vamos e tal, só que a gente vai embora. Pastor Edson Queiroz, muitos aqui talvez conheceram ou ouviram falar, ele dizia uma coisa muito importante: pastores são a chave, ou eles abrem, vocês entenderam, ou eles fecham. Então, nós precisamos de pastores cada vez mais comprometidos com a obra missionária, com a obra evangelística, e pastores que façam do seu púlpito, ou da missão, a plataforma do seu púlpito, para que a igreja realmente avance. Nós somos uma força, mas ainda somos uma força adormecida, que precisa acordar. Dá uma resposta em 1 minuto aí sobre os discípulos aqui, aí você já faz tua última pergunta. 1 minuto não dá, Jonathan. Você vai fazer eu pecar, irmão. Já confesso aqui. Seguinte, eu acho que a pergunta foi nesse sentido de evangelismo e vocação profissional. Acho que dentro da igreja, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa aí, nós pastores, a gente fica mais preocupado em ter pessoas no culto do que prepará-las para o dia a dia. Existe um sentido de evangelismo só onde nós trabalhamos e o que fazemos que é poderoso. Eu fiz engenharia civil, me formei em engenharia e trabalhei como engenheiro e fui ser pastor depois. Esse não é um exemplo a ser seguido. Na verdade é um anti-exemplo. A gente não precisa de pessoas que larguem suas profissões para virarem pastores e falar assim, agora estou no centro da vontade de Deus. Não. A questão é que eu preciso de despertar os engenheiros civis, meus colegas que são cristãos, continuarem trabalhando, conversando com o cara lá da obra, com outros profissionais e fazendo evangelismo e missões lá. A igreja tem um papel também de despertar o papel vocacionado, de missionário dentro da onde vocês trabalham também. Então, a gente precisa de escritores cristãos, você precisa ser um jornalista cristão, você precisa ser um engenheiro cristão, um advogado cristão e viver a sua realidade lá. E de lá evangelizar pessoas. E algumas pessoas com esse dom, essa vocação, vão ser enviados, às vezes para o bairro seguinte, para o estado seguinte e para a nação. Daí a gente conta com as organizações maravilhosas que nos apoiam nesse sentido. Mas a igreja tem que despertar não só o envio, mas começar ali, porque vão ter pessoas que vão ser despertadas ali, no trabalho dela, né? Então, menos de 1 minuto não dá. Não, maravilhoso. Gente, nós vamos para a última pergunta. Deixa eu avisar. Todos os preletores fiquem de pé aí. Me ajuda, gente. São 14 preletores, eu não vou lembrar todo mundo aí. Deisiel, Toninho, a Clebson, todo mundo aí. O Gile está aí, etc. Gente, nós temos, indo ali para o espaço dos estandes, do lado esquerdo tem um lugar chamado Hub VIP. Então, é um lugarzinho com mesas, etc. Então, você pode chegar para o Paulo aqui e falar, Paulo, quero 10 minutos com você. Tem um espaço separado lá, tem cappuccino lá, gente. Vai só pelo cappuccino lá, tem bolo, etc. Mas você pode chegar para o Galvro, eu quero conversar mais com todos esses aí, chega neles. A ideia da consulta é isso, você sair daqui aliançado com pessoas, tá bom? Então, aproveite esse espaço para isso. Última pergunta, obrigado, gente, depois a gente já vai partir para outra. Graça e paz.
paz. A minha pergunta é como vocês têm pensado, né, sentido, orado a respeito da evangelização das pessoas surdas? Lá na nossa congregação, nós temos uma equipe que trabalha exclusivamente com os surdos, né? Temos aulas no nosso Centro de Cultura e Arte de línguas, né, dos sinais. A Libra morreu, voltou. Ressuscitou. O microfone apóstolo. Então a gente tem visto esse segmento, temos lá S Surdos, que tem até no Instagram, além das Libras na hora do culto, eles têm ministração, tem pequenos grupos, é um grupo grande, não tão silencioso, né? E a gente tem feito intencionalmente para tratar. Às vezes a gente fala da inclusão em outros aspectos e esquecemos de alguns grupos que são grandes, que às vezes não aparentam, né? Às vezes eles não se apresentam porque não há estrutura para conversar, para estabelecer contato com eles. Acho que é extremamente importante o despertamento da igreja aí para isso, sim. A MTB acabou de criar uma área chamada acessibilidade. A nossa coordenadora dessa área tem uma paixão enorme por surdos e o nosso desafio é fazer isso crescer no mundo todo. Surdos são um grande desafio em todo o mundo, inclusive no mundo muçulmano, por exemplo. E talvez isso alegre o seu coração. No mês agora passado, nós enviamos a primeira equipe missionária para o sertão de surdos, para alcançar surdos. E eu acho que esse é um despertar e um sonho que nós estamos alimentando. Nós não queremos só alcançar os surdos, nós queremos que os surdos sejam participantes no processo de alcance. E a gente já tem visto isso crescendo de uma forma muito efetiva. Amém. Gente, vamos rapidinho aqui para as duas últimas perguntas, só por causa do tempo. Como a gente pode usar as redes sociais para evangelizar pessoas? A gente pode e deve fazer isso urgentemente, porque nós estamos atrasados do ponto de vista da tecnologia, né? Existem várias maneiras, eu quero citar dois exemplos muito legais. O primeiro é Global Media Outreach, é um ministério internacional, onde você se cadastra e você se torna um missionário online. E essa plataforma te conecta com pessoas ao redor do mundo que estão procurando sobre Jesus, e você pode interagir com elas. Um outro exemplo, vou dar dois exemplos de que está acontecendo. Outro exemplo, nós criamos um projeto chamado RONA, Esperança para o Norte da África. É toda baseada em redes sociais, especialmente na Meta, na plataforma Meta, onde nós temos automatização de anúncios. Então nós colocamos lá em árabe, Jesus é o Filho de Deus? Uma pergunta. As pessoas clicam lá e a gente começa então um processo de conversa, de contato, até o ponto de conectar aquele interessado com um missionário local ou com uma igreja local. Em 6 meses desse ano, essa plataforma já atingiu mais de 2,1 milhões de árabes. E nós cremos que esse é uma das maiores ferramentas que nós vamos ter para o futuro. Então, existem inúmeras coisas acontecendo e maneiras de usar as redes sociais hoje para alcançar pessoas. Eu quero voltar com aquilo que o Emerson citou aqui, né? Nós precisamos de pessoas em todos os segmentos da sociedade. Se a gente quer ver o reino de Deus se expressando, que o reino de Deus é expresso quando seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus na minha vida revela da bondade, da misericórdia de Deus. E talvez a gente imagine que redes sociais é simplesmente a gente entrar lá e criar um conteúdo de uma pregação. Isso também é útil e é a maioria das coisas que as igrejas fazem. Nós transmitimos cultos, nós fazemos reels, nós postamos reflexões. Mas e se a gente tivesse vários influenciadores cristãos trabalhando nos seus segmentos? Então, de maneira que eu pudesse criar o conceito da pirâmide, ou seja, a relevância num determinado assunto. Sou engenheiro, então vou falar de coisa de engenharia, e usar a engenharia para falar das leis do reino de Deus, de como Deus estabeleceu todas as coisas, porque a engenharia vai mostrar o reino de Deus, a ciência da medicina vai mostrar o reino de Deus, e aí a gente fazendo esse trabalho,
em que nós vamos, em todas as coisas que eu falo, de qualquer assunto, eu revelo o reino. Entende isso? E aí a gente precisa de jovens, né? Não apenas de dancinha no TikTok, né? Mas que pudesse criar conteúdos que as pessoas dizem, essa pessoa sabe do que está falando, então vou prestar atenção, inclusive quando ela fala do reino de Deus. Então eu acho que as redes sociais são uma grande oportunidade. Nós estamos aqui hoje, redes sociais é uma realidade. Em 2007 o iPhone, que mudou a história. Vou falar disso um pouco hoje à noite. 2007 mudou. Hoje nós estamos no mundo metaverso, inteligência artificial, e a maioria dos nossos jovens que nascem nesse ambiente, a minha netinha tem 1 aninho e pouco, ela já pega o telefone e faz assim para fazer selfie. Isso para ela não é igual para nós, isso aqui é outra coisa. Não, isso aqui para ela é como a gente abrir livro. É natural, ela já navega nisso. Então a gente tem que aprender a fazer essa linguagem, e para nós que somos analógicos é muito difícil, porque a gente vive em 2 mundos, a gente dicotomiza o mundo digital e o mundo real. Para essa nova geração não existe essa fronteira. Para eles, quando ele fala, eu sou da época que telefone tinha cadeado, quem viveu isso? E para fazer a ligação a gente aprendeu a bater no pino, né? Pam, 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 você lembra disso, né? Não, a gente usa algumas expressões que não tem nada a ver mais, né? Caiu a ficha, o que significa isso, né? É salvar no computador, tem lá um íconezinho. Qual que é o ícone? É um disquete. A maioria dos jovens sabe o que é, nunca pegou num desses. Então a gente pensa analogicamente, traduzimos para o mundo virtual ou digital. Então nós precisamos dos jovens para alcançar esses que falam essa linguagem. A mesma coisa de lá aprender uma linguagem nova. Olha, às vezes a gente está achando que é a mesma coisa e tropeçamos, porque não é só a questão da fala, tem a ver o significado. Nós ouvimos ontem o Juliano falando, quando ele fala assim, para a minha cultura, chamar Deus de lindo, você é lindo demais, foi uma quebra de paradigma, porque parecia desrespeitoso. E às vezes nós não estamos percebendo, né, a linguagem própria das redes sociais, e por isso tropeçamos. Já vai a tua pergunta? A CV está aí, Christian Vision, está lá nos estandes. Tem alguém da CV aqui? Já encosta nela aqui, por favor. Mas eles evangelizam hoje 1 milhão de pessoas por dia. Então, você está aí com o pessoal que está fazendo isso. Experts. Faz a tua pergunta, querido. Minha pergunta é, como cada igreja pode contribuir aí para o trabalho missional em combate à orfandade no Brasil? Nós temos um trabalho começado lá em Uberlândia, chama Pontes de Amor, e o foco é o órfão. Para vocês terem uma ideia, lá na cidade de Uberlândia, que é um reflexo do Brasil, havia muita devolução de adoção que devolvia as crianças para aquela condição. Isso é extremamente trágico, né? Hoje no Brasil há um trabalho forte, né? Angave, que é uma associação, e a Pontes de Amor acabou, a nossa pastora e o pastor lá, liderando esse movimento. O nível de devolução hoje é quase zero, daqueles que passam pela adoção. Fez um trabalho junto com a vara da criança, né, lá na cidade de Uberlândia. Para ter uma adoção hoje é preciso passar pelo treinamento da Pontes de Amor, e isso requer intencionalidade, trabalho, engajamento da igreja, na ajuda dos casais, porque há um romantismo na adoção. E aí, a hora que as pessoas percebem que criar filho é um grande desafio, quem tem filho da biologia, às vezes não tem jeito para quem devolver, né? E às vezes o outro vai lá e devolve para a entidade, pensando que é a chocadeira, né? Devolve para lá. Então eu acho que a igreja é a resposta. De novo, alguém falou, né? Ela perguntou sobre 1 para evangelizar 3. Se as famílias cristãs abrirem para adoção, acabou o problema de órfão. Então basta intencionalidade. Há um grupo nos Estados Unidos que fizeram isso. Lá na nossa cidade a fila agora é o contrário. Tem mais pais querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Amém. Me permita. Uma pergunta que a gente vinha se fazendo dentro da van. A força missionária maior, pelo menos da nossa igreja,
é composta por mulheres. Nós sentimos falta de ver uma figura feminina no meio dos homens aí. Gostaria de pedir para os amados uma outra oportunidade de colocar uma das mulheres para ministrar, para falar, para dar oportunidade para essas mulheres. Sim, obrigado. E elas são a força da nossa igreja. Eu falo porque a minha líder é a pastora Márcia, e é uma mulher que tem mostrado muita garra e muita fibra naquela igreja lá, e tem colocado muito homem no chinelo, e a gente tem aprendido muito com elas. Sim. Gostaria muito Obrigado. de ver nas próximas plenárias aí, mulheres. Está certo, obrigado. Só para você saber, ela está liderando o impacto hoje à tarde, tá? Paulo, você tem um recado e aí a gente vai... Eu só queria dar um recado. A MTB vai realizar agora em novembro a consulta povos minoritários. Nós temos chamado a atenção da igreja à realidade de grupos étnicos ou socioculturais dentro do Brasil que não são alcançados. Eu lembrei disso porque a nossa irmã perguntou dos surdos. Hoje, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, imigrantes, surdos, e faltou um, sertanejos, são considerados grupos socioculturais menos alcançados no mundo hoje. Nós vamos ter uma consulta agora em novembro, passa no stand da MTB para você ter mais informações, vai acontecer em Curitiba, na PIB de Curitiba. Se você tem interesse em trabalhar com alguns desses grupos socioculturais, por favor, procura a MTB ali nos stands. Gente, obrigado. Dá uma salva de palmas, por favor. Ô, Márcia, você já está convidada para o painel de amanhã, tá? Então, me lembra disso, por favor. Gente, nós vamos ter agora, antes disso, aproveite esses líderes que estão aqui. Não é gente que só tem conceito. Gente, essa galera é doutor em teologia, doutor não sei o quê, um monte de coisa. Eles não estão aqui para ficar mostrando diploma, eles estão aqui porque eles fazem as coisas acontecer. Aproveite e converse muito com esse povo, tá bom? Nós vamos entrar no momento agora chamado, que é a própria consulta. Nós estamos fazendo uma consulta e congresso juntos. Então, nós vamos ter agora, cadê a Micheline para me ajudar? Vem aqui, Micheline, senta aqui na frente. Nós vamos ter agora 10 organizações falando. Cada uma vai falar 7 minutos. A Every Home, que é uma das maiores ofertadoras para que você esteja aqui, ela vai falar um tempo maior e as outras organizações vão ter um tempo. Meu irmão, você que vai vir falar, por favor, me ajude. Você está com um time ali na tua frente. Então, por favor, fale o teu tempo, senão eu vou ter que vir, ficar do teu lado. E na última consulta, nós precisamos desligar o microfone de uma pessoa. De verdade. Ficou muito chato. Então, eu não quero fazer isso agora de manhã. Por favor, você que vai vir falar, é o tempo que você tem para falar. Pode começar, meu irmão. Obrigado, queridos. Ontem à noite estávamos aqui apresentando um pouco do ministério da Every Home e nós temos a alegria. Esse ano estamos completando 60 anos de ministério no Brasil. A nossa missão é servir a Igreja de Cristo. Então, o irmão estava falando aqui de Cambé, acho que é o nome da cidade. Nós vamos em todos os lugares, em todas as igrejas, em Sertão do Ceará, Rio Grande do Sul, aliás, uma deixa aqui. Nós temos começado a trabalhar bastante no Rio Grande do Sul, mas nós precisávamos de uma pessoa ou duas para entender o que estava acontecendo. Então, um dos nossos coordenadores é de lá, e ele tem toda a informação, porque ele vive lá, ele mora lá e conhece a cultura. Então, nós hoje temos atendido todo o Brasil, são 45 coordenadores. O Marcelo aqui também entende do Rio Grande do Sul, porque vive lá, mora lá, entende a cultura local. Então, queridos, todos aqui, nós estamos aqui para servi-lo. Se você deseja levar cursos de ministração em oração, evangelismo e discipulado, seja onde for aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente vai para participar, para apoiar a sua igreja, para treinar, capacitar, oferecer todas as ferramentas impressas para que a sua igreja possa utilizar. Então, não tem local para a gente, não tem limite. Nós estamos aqui para servi-los. O ministério da Every Home, acho que vai aparecer aí em algum lugar. Nós temos
a missão de servir a igreja. Então, eu quero hoje passar, na verdade, ontem eu já falei um pouco do que tem acontecido dentro do ministério, mas hoje eu quero apresentar, literalmente, algumas ferramentas que você pode utilizar aqui. A primeira delas é sobre o trilha de alcance. Trilha de alcance são ferramentas de oração, evangelismo e discipulado. Nós cremos que sem oração não há evangelismo, e sem evangelismo não há o discipulado. É um processo, é um passo. Eu primeiro começo orando por aqueles que eu vou alcançar. Quando Jesus, em Mateus 9:37, olha para aquelas pessoas, ele sente compaixão. Se eu não sinto compaixão em orar, eu não vou evangelizar. Então é um processo que eu começo entendendo o amor de Deus, a graça dele, e então passo a orar pela pessoa. Bom, Sentinelas de Oração é o nosso curso de oração. Ele não é para ensinar a orar, mas ele é para abrir a nossa mente e nos levar a um compromisso diário de oração. Nós sempre, e aqui temos uma lição que, por exemplo, ela fala sobre método, lugar e tempo. A primeira coisa, se nós não determinarmos um tempo, esquece, você não vai orar. Porque todas as coisas vão tirar você daquele tempo. Eu vou orar no dia. Não vai orar no dia, porque vai aparecer um telefone, uma mensagem, alguma coisa. Mas quando eu determino o meu tempo de oração vai ser esse. Eu desligo tudo. Esse é o meu compromisso com o Senhor. Eu vou orar pelas pessoas que eu vou alcançar. Métodos. Temos vários métodos de oração. E um deles, por exemplo, é este mapa aqui. Vou pedir para o Marcelo. É este mapa. E nós ensinamos aqui como interceder por todos os países do mundo. Alguns países aqui estão em vermelho, significa que são países que são perseguidos. Então, nós olhamos, vemos a população do país, a população de cristãos que tem ali, e identificamos as dificuldades de cada região. Então, se você orar por 7 países durante 31 dias, você vai orar por todos os países do mundo. Essa é apenas uma das ferramentas. Temos o mapa do Brasil também, onde incentivamos a todos a orarem por todos os estados. Obrigado, Marcelo. Logo a isso vem o evangelismo intencional. Ele precisa ser intencional, porque se não for, eu também não vou evangelizar. Aqui nós ensinamos a teologia do evangelismo. Por quê? Porque muitas vezes nós temos escutado cristãos dizendo assim: esse não é o meu dom, eu não fui chamado para isso. E aqui nós temos uma visão bíblica de que cada cristão foi sim chamado para evangelizar. E logo em seguida nós temos o Projeto Filipe, que é uma parceria com a Bible League International, onde nós temos o Manual do Aluno e o Evangelho de João, aonde ele aprende a como evangelizar em 30 segundos, em 1 minuto, em meia hora, em 1 hora, quanto tempo você tiver. Eu gosto demais. Está no ponto de ônibus, 30 segundos você consegue apresentar o amor e graça de Jesus. Então nós ensinamos todo esse processo. E eu tenho um amigo, ok? Então nós vamos ter 5 encontros de 40 minutos na semana, e eu vou então, através do Evangelho de João, fazer o discipulado. Eu não preciso fazer apelo, eu apenas estudo a palavra, e ele automaticamente vai aprendendo e conhecendo quem é Jesus, o seu amor, a sua graça, e no final ele mesmo faz exatamente como Atos 2, quando Pedro prega. Ele faz o seu próprio apelo. E agora, o que será de mim? O que eu posso fazer? O apelo está feito. Então, cada participante recebe, no dia do treinamento, 1 para ele, e mais 2, que é para ele já sair do treinamento com 2 pessoas em mente e começar o processo de evangelismo e discipulado. Esse é o trilha de alcance. O Projeto Filipe 2, ele vai um pouco mais à frente,
que é um outro material para pequenos grupos discipuladores, evangelísticos, e aí nós temos outras ferramentas para ampliar o nível de alcance, o nível de ação da igreja, de pequenos grupos e de todos aqueles que forem participar. Bem, folheto durante muitos anos, desde 1946 no mundo e 63 no Brasil, sempre foi uma das ferramentas que nós temos trabalhado. E queridos, nós temos centenas de testemunhos de pessoas que aceitaram a Cristo através de um folheto. Ninguém falou com ela, ela achou um folheto no chão. Aliás, um tempo atrás nós recebemos um testemunho de uma pessoa que ela nos enviou parte do folheto que estava rasgado. E ele falou assim: olha, eu já aceitei a Cristo com essa parte, eu queria outra agora para me conhecer mais. É claro que nós não enviamos só uma parte, né? Enviamos um folheto inteiro para ele, mas o Senhor faz coisas milagrosas e Ele alcança as pessoas também através de uma ferramenta como essa. E nós ensinamos não somente a entregar ou pôr em uma casa, em uma caixa de correio, mas como eu posso, em poucos minutos, em 30 segundos, deixar um folheto com uma pessoa. Aliás, falando sobre sertão e povos menos alcançados, temos trabalhado hoje para ter um material, um folheto que seja mais em cada linguagem, mais apropriada, mais próxima, para que o evangelismo se torne mais eficaz. Bem, e o último material, aliás, o penúltimo. Esse aqui é o método de descoberta, um método que muitas igrejas têm utilizado para pequenos grupos evangelizadores. Queridos, todo esse material nós já testamos, já temos feito, nós mesmos, a equipe, todos, mas esse material é um método indutivo de estudo bíblico. E eu me lembro que eu comecei alguns anos atrás com um pequeno grupo de estudantes universitários. Começamos em 6, acabamos em 55. Foi algo espetacular. Então, se você olha e vê a possibilidade de utilizar em pequenos grupos evangelizadores, saiba que esse material é uma ferramenta importante e vai ser muito útil. E o último material, sim, é essa caixa. Eu vou pegar a caixa aqui só para me mostrar o tamanho dela. Nós estamos enviando este ano 6.000 kits. Ame o seu vizinho. Ame o seu vizinho. Dentro de cada caixa vem o guia do líder com todas as informações, como eu utilizo, como eu faço, como eu utilizo na minha igreja. Então, eu vou bem rapidamente apresentar aqui como você pode utilizar na sua igreja. Em primeiro lugar, ela vem com aquele manual para o pastor ou para o líder de missões, e ali ele tem todas as informações. Pode entrar no nosso site, e ali também ele vai ter mais informações e mais materiais para baixar, para utilizar até mesmo via internet. Mas dentro de cada caixa dessa vem 12 kits desse daqui. Então, quando você abre o kit, então você vai ter aqui algumas ferramentas. Em primeiro lugar, um mapa de oração. Nós cremos que a oração é aquilo que vai abrir portas e corações. E aqui, de um lado, nós temos os países da América, e do outro lado, nós temos um espaço em branco, que é justamente para que cada pessoa desenhe a sua vizinhança. Quem mora à minha direita? Quem mora a 2 casas, a 3 casas, à direita, à esquerda, na frente. E aí alguém vai falar: mas eu moro em prédio. Então tudo bem, para cima, para baixo, para onde seja. São aqueles que estão ao nosso redor, vizinhos. Eu vou então aqui fazer um desenho. O próximo passo é conhecer os meus vizinhos pelo nome. Pasmem. Pasmem, existem pessoas que moram há 20, 25 anos em um local. Ele não sabe o nome do vizinho, mas ele é um cristão que está ali. E ele não apresenta Jesus aos seus vizinhos. Queridos, a primeira coisa é criar relacionamento. Eu preciso conhecer o meu vizinho. Bom dia, vizinho. Boa tarde, eu estou aqui. E então, através dessa ferramenta, a ideia é criar relacionamento com os vizinhos. E lá no site você pode baixar de lá. Tem um manual, como criar relacionamento com os vizinhos. Então, primeiro você vai conhecê-los pelo nome. Muito bom dia, fulano de tal. Você sabe o nome dele.
Só que agora você vai começar a orar por ele, todos os dias, intercedendo, porque agora ele é alvo de evangelismo e eu vou orar para que eu alcance essa vida. Então, este é o mapa de oração. Ali dentro nós temos mais um guia de estudo, que é utilizado para a família cristã, e aqui ele pode estudar um pouco da palavra, e tem um cartãozinho aqui, ó, que é justamente para ele escrever e colocar na porta da geladeira. Eu tenho um compromisso de evangelizar os meus vizinhos, para ele não esquecer. Então todos os dias ele vai olhar lá e vai ver esse cartãozinho. Bem, dentro ainda tem 52 folhetos, aonde durante o ano nós vamos estimular para que ele entregue a uma pessoa na rua, para o padeiro, para qualquer pessoa que ele encontre em algum lugar, ele vai poder apresentar Jesus através de um folheto. São 12 kits que vêm dentro do grande kit que é utilizado para a igreja. Queridos, quanto custa esse material? É só você pedir a quantidade que você for usar, nós vamos enviar para a sua igreja. O kit, a única coisa que nós pedimos é que a sua igreja ou retire na nossa sede em São Paulo, em São José dos Campos, ou que a igreja pague o correio, só isso. E se você tiver alguém por lá, pode pedir, ele vai passar lá, ele pega, ele traz, não tem problema. Qual a quantidade? Se a sua igreja vai ter esse projeto para 24 famílias, são 2 kits, ok, nós vamos enviar 2. Esse ano nós vamos agora, já estamos chegando a quase 6.000 kits entregues em todo o Brasil, gratuitamente, ele não tem custo para a sua igreja. Então você pode utilizar essa ferramenta em todos os lugares. Mais ainda, vem dentro dessa caixa mais 400 folhetos para a sua igreja utilizar em algum dia específico de evangelização. Então, todas as ferramentas da Every Home não são vendidas. Nós temos ainda, não está aqui, uma Bíblia para presidiários. É espetacular. 52 lições que vem no começo da Bíblia para presidiários. Ela é muito específica. Se a sua igreja tem um ministério de pregação, de evangelização em presídios, você pode nos pedir, nós vamos enviar gratuitamente as Bíblias. Você só paga o correio. E é o correio mesmo, queridos, nós não cobramos nada mais. E nós vamos enviar. E você, o que nós estamos sempre solicitando, deve apenas nos reportar com relatórios daquilo que está acontecendo. Então, temos todo o material para a sua igreja evangelizar. Nosso stand está aqui e nós estamos à disposição para servir a todos aqui e será um grande prazer. Muito obrigado, queridos. Que Deus nos abençoe. E eu continuo crendo que um país que conhece a Cristo como Salvador, ele é transformado por Jesus. E o que nós queremos ver no nosso país é transformação. Então esse é o nosso tempo para que essa transformação ocorra. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Olá meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique. Eu e minha esposa somos missionários, participamos de alguns ministérios e um deles é o Luz em Ação. Luz em Ação é uma produtora de cinema cristão, onde que produz conteúdo audiovisual para ser ferramenta na mão de missionários, igrejas, agências, no compartilhar do Evangelho, do testemunho do Evangelho. E o nosso principal projeto e produção é o Tetelestai. E para mim poder utilizar bem aqui o tempo, eu gostaria de passar um trailer rapidinho do que é essa produção. Pode colocar. Numa jornada de 11 episódios, do Jardim do Éden até o Cristo ressurreto, investigue a história do Deus que ama intensamente a humanidade e pagou o preço absoluto do nosso resgate. Um inocente morreu no lugar daquele que era culpado. Cada uma dessas profecias e mais iriam ser cumpridas por Jesus Cristo. Descubra uma das frases mais impactantes na história da humanidade. Tetelestai.
Tem um outro videozinho que são os produtores do Tetelestai, só dando um resumo do que é, só para que você entenda. Pode soltar outro vídeo também. Tetelestai tem um alvo de Gênesis até Cristo, e não apenas contar as histórias principais da Bíblia, mas sim extrair quais são as verdades principais que são reveladas através dessas histórias. A base da série realmente é um estudo bíblico, mas o formato que usamos é documentário. Tem 2 apresentadores que ensinam a Bíblia e depois tem cenas cinematográficas que acompanham para mostrar o que está sendo ensinado. Isso não apenas serve como ilustração para apoiar os temas sendo apresentados, mas é bonito para assistir. Mateus registra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É muito focado em ensino bíblico, não é um filme tradicional. A história não é contada pelos atores, é contada através dos apresentadores. É uma maneira de se aprofundar mais nos temas, mais do que num filme narrativo, por exemplo. Essas histórias não apenas contadas, mas também mostradas, têm um impacto muito grande. E isto pode realmente abrir mais espaço para o conhecimento do Evangelho, ou criar menos barreiras para a chegada de um missionário, a chegada do Evangelho entre eles. No Brasil, 9 em 10 pessoas já acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados. 9 em 10 pessoas. Agora, eu duvido que 2 ou 3 dessas pessoas realmente compreendem o que Jesus realmente estava fazendo na cruz e compreendem o significado de graça salvadora. Então, eu acho que isso não é falta de pregar sobre Jesus, mas talvez falta de fazer que o seu evangelho seja compreendido. Então, um dos objetivos do Tetelestai é de ser uma apresentação do evangelho muito claro e objetivo. Então, só ressaltando alguns pontos sobre o Tetelestai, como já foi dito aqui, é um estudo bíblico apresentado de um formato de documentário, de muito fácil compreensão e entendimento sobre o Evangelho, sobre a obra de salvação de Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz. Então, todo o Tetelestai, assim como também os conteúdos produzidos pela Luz em Ação, é pensado para alcançar povos não alcançados. Então, o Tetelestai ele já é traduzido em mais de 15 idiomas. Dentro deles também nós temos traduzido para Libras. Agora, nesse exato momento, a equipe do Luz em Ação está gravando o Tetelestai todo em Libras, onde nós trocamos esses apresentadores e tem agora um casal de pastores surdos fazendo toda a apresentação do Tetelestai para esse povo não alcançado dentro do Brasil. Então, todo o nosso material, além dos episódios, nós temos todo o estudo bíblico, que vai uma apostila tanto para o aluno como para o facilitador, a pessoa que estará aplicando. Pode ser usado tanto em povos não alcançados, mas está sendo muito usado também aqui na igreja brasileira, principalmente para plantação de igreja, treinamento de liderança, discipulado, né, até mesmo em grupos pequenos, células, porque cada episódio tem cerca de 30 minutos, você pode passar dentro desse encontro e depois você vai tendo tempo de discutir, falar um pouco mais do que foi apresentado naquele episódio. E isso tem sido uma ferramenta muito importante nas mãos de muitos missionários. Eu falo por ser testemunha disso. Eu e minha esposa estávamos plantando uma igreja recentemente no interior do Rio Grande do Norte e estávamos trabalhando numa comunidade oral. E o Tetelestai foi uma ferramenta importantíssima para que aquela comunidade pudesse entender a obra de salvação de Jesus Cristo, né, através desse conteúdo audiovisual. Então, todo o nosso material, ele é gratuito, você pode entrar no site, depois pode colocar aqui os nossos sites, Tetelestai, também no Instagram, e você vai encontrar o conteúdo para você baixar. Não só os episódios ali, mas os guias de estudo, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, aqui não vai dar para falar tudo, passe no nosso stand, que a gente explica um pouco melhor sobre isso. Amanhã vai ter alguns seminários na parte da tarde, e o Tetelestai vai estar fazendo parte disso também, onde que nós vamos falar um pouquinho dessa ferramenta para plantação de igreja e evangelismo. Então, se você quiser saber mais também, participe de um desses seminários que vai ter na parte da tarde, ou passe lá no nosso stand para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Que Deus abençoe.
Bom dia, irmãos. Eu sou da HCJB, a Voz dos Andes, e nós trabalhamos com o projeto Cartão do Céu. Eu sei que muitos já ouviram falar, então só estou esperando a apresentação aparecer para poder... Vamos ver. Ok. A HCJB foi uma rádio de ondas curtas que foi fundada lá em Quito, Equador, em 1931. Eu não era nascido ainda, tá? E lá começou-se a radiação para os lugares menos alcançados na América Latina, inicialmente na região norte e alcançando no fim o mundo inteiro através das rádios, das antenas lá existentes em Equador. Em português, o departamento em português começou em 64, com um escritório em Curitiba, um escritório de gravações, onde então eram gravados os programas enviados para Quito e transmitidos por ondas curtas para alcançar o Brasil ou outros países de fala portuguesa. Porém, a história mudou e as antenas tiveram que ser desmontadas lá, ondas curtas, né? Os jovens nem vão saber o que é, depois podem falar no stand, eu explico um pouquinho como é que funciona. Ondas curtas hoje é uma tecnologia ultrapassada e Deus deu uma nova estratégia. Tá? Vocês têm aí o tamanho que é esse cartão de memória. É um cartão de memória, 32 GB, que a gente está trabalhando hoje, onde nós temos diversos materiais para a pessoa se alimentar da palavra. Entre elas, a Bíblia completa em áudio, o filme Jesus, pessoal da CRU, não sei se tem alguém da CRU aqui, tá? A série Tetelestai, que vocês ouviram faz pouco, são parceiros nossos, eles disponibilizaram isso gratuitamente para a gente poder distribuir. Um estudo completo da Bíblia, chamado Encontro com a Palavra, um audiobook, né, que fala o caminho para Deus. Então, a pessoa que queira conhecer mais sobre Deus, tá? Então tem todo um livro numa caminhada, e programas da HCJB. Dentro dos programas, Crianças para Cristo, de homem para homem, mulher para mulher, e N mensagens de meditações, de evangelismo. São aqueles programas que eram gravados antigamente para transmitir por rádio, hoje estão disponíveis no cartão. Se você começar a escutar o cartão, assistir os vídeos, vai passar mais de 600 horas sem repetir algum material. Como é usado? Tá? Então, a primeira ideia surgiu vendo que os povos que estão afastados da igreja, longe da igreja fisicamente, ou, né, os povos minoritários, ribeirinhos, indígenas, sertanejos, né, que não tem uma igreja na sua cidade, não tem uma igreja na sua localidade, então a gente viu que eles têm celular. Então, por que não colocar a Bíblia no celular deles e esses programas? Então, primeiro abrir a gavetinha do celular dessas pessoas, colocar esse cartão e a partir daí não precisa de internet, não precisa de nenhuma conexão, você tem a Bíblia, pode ouvir a Bíblia e todos esses programas, inclusive assistir o Tetelestai. Outra opção, hoje muitas casas têm uma televisão. Então, com o adaptador, coloca na televisão da pessoa e a família então tem acesso a todos esses programas através dessa televisão. E, entre outros, né, muitos rádios com a entrada SD, USB, e no carro, onde você quiser, com o adaptador, você tem então acesso a esses programas. Já temos disponíveis em português, em espanhol, pensando hoje nos de fala espanhola que estão no nosso país. E eles têm acesso à palavra também, então em espanhol e em Libras. Teve uma pergunta sobre Libras, nós temos um cartão de 32 GB com vídeos, inclusive com o Tetelestai ainda traduzido, logo nós vamos ter o gravado em Libras, tá? O filme Jesus e mensagens em Libras. Tá? Então, esse está aqui no stand. Se alguém trabalhar, não deixe de passar lá e pegar um cartão para conhecer, pelo menos. Tá? E também temos pensado em alcançar grupos específicos.
Então, hoje tem o cartão feito especial para o Pluriciganos, que é da Pluripovos, um cartão que tem músicas ciganas, né, gravadas por ciganos. Nós temos testemunhos de ciganos como encontraram a Jesus. Então, é uma das áreas que a gente já está atendendo há algum tempo. Daí, nós também criamos um cartão com material em crioulo de Guiné-Bissau. Foi uma solicitação específica e a gente não grava isso. A gente reúne o material, cria o cartão e disponibiliza para o missionário. Nós andamos pelo sertão e percebemos um linguajar diferente. Aqui está o Bob Sanfoneiro, que é um dos contribuintes, inclusive, nesse material. Então, o cartão tem uma área sertaneja, com músicas sertanejas, com mensagens sertanejas, cordel, né, poesias, e inclusive do projeto da Bíblia de Taipa, já tem o livro de Ruth e o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no linguajar deles. É muito legal. Nós viemos de Curitiba para cá, escutando o Evangelho de Marcos no linguajar sertanejo. Tá? Então, a gente tem esse material para quem trabalha no sertão, né, com os sertanejos. E estamos por lançar, ele está agora num período de avaliação, na primeira língua indígena, que é para os ticunas. Então, vai ter material dos ticunas na língua deles, e tendo... correndo. Agora, qual é o foco? Pessoas de difícil acesso à igreja, né, à distância, ribeirinhos, tal. Pessoas com dificuldade de leitura, que é aquelas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, e com pessoas com restrição à internet. Não é para distribuir em Curitiba ou nessas regiões de mais fácil acesso. As pessoas que querem distribuir esse cartão recebem gratuitamente. Eles podem receber gratuitamente, só existe um compromisso de prestação de contas, porque nossos mantenedores, eles esperam os relatórios. Estamos a boa parte do país, inclusive no mundo, alcançando através desse cartão. É uma ferramenta de apoio para os missionários de campo. Tá? Agradeço a todas as parcerias e estamos à disposição no stand. Venham conversar conosco, façam as perguntas, levem cartões para conhecer. Deus abençoe a todos. Como é que é aqui? Esse avança. Tá. Esse avança. Bom dia a todos. Agradeço a presença, de estar aqui, né, presente, apresentando para vocês a minha empresa. Eu tenho a ATM Travel, é uma operadora de viagens, mas eu sou especializada em grupos, em peregrinos, há mais de 15 anos levando as pessoas a realizar o sonho, a crescer, a se sentir abençoada lá fora. Então, nós temos diversos roteiros, é onde a gente trabalha a vontade de vocês conhecerem principalmente a Terra Santa. Hoje, falar de Israel, todo mundo pode se assustar um pouco, falar, puxa, mas Israel... Gente, ainda é a nossa terra abençoada. É a terra que ainda emociona, só de você estar descendo do aeroporto. Você chegando lá no aeroporto, você descendo a rampa, você já se sente num lugar diferente. Cada ponto de visitação, cada ponto que você frequenta, que vai visitar, é uma emoção diferente, é você estar lá e ver tudo aquilo que você sempre ouviu, tudo aquilo que você sempre viu na Bíblia. É impressionante você estar lá, se sentir, falar, ele esteve aqui, hoje sou eu. Então, não tem descrição. As pessoas que vão até lá, voltam, querem voltar, e por mais que eles estejam tendo hoje um conflito, isso já é uma coisa que a cada 2 anos acontece. 2013 nós tivemos, 2017, está tendo agora, eu tinha até 2 grupos para embarcar agora em outubro, estão sendo adiados para começo do ano, porque tudo vai se calmar até lá. Então, eu tenho tranquilidade nesse sentido de dizer, logo a Terra Santa está aberta novamente para todos que querem realmente conhecê-la.
Então, nós organizamos as viagens, geralmente tem que ser com 1 ano de antecedência, no mínimo, de 1 ano, 1 ano e meio, para que vocês consigam se organizar com os grupos. Para quem é a primeira vez que está viajando, nós temos um roteiro básico dos principais pontos para que vocês possam acompanhar a história. Na segunda vez, a gente sempre está introduzindo novos locais, que é justamente para vocês poderem aprender muito mais, porque se vocês ficarem dias em Israel, muita coisa vocês vão aprender lá, sempre estão aprendendo, sempre tem novidades. Então, a gente sempre está trazendo isso para vocês também. Nossos grupos podem ser pequenos, grandes, não importa. O importante é realizar esse sonho, essa fé, essa vontade de vocês estarem lá. Tá? Trabalhamos com bons hotéis, isso é tudo negociado com o pastor, explicando as diferenças, os locais aonde vão ficar, o nível de atendimento. Em questão de alimentação, também a mesma coisa. Existe o básico, que seria a meia pensão. A gente também trabalha com pensão completa, que é para poder, às vezes, facilitar. O passageiro, ele já paga tudo parceladinho, então, quando ele vai para lá, ele já está com tudo quitado. É uma opção do grupo, então a gente fica à vontade. Nós damos o máximo no sentido de extensões. Quem quer depois, vamos supor, dependendo do aéreo, tem um prazo maior, a gente coloca um city tour para que vocês possam conhecer, ou mesmo vocês querendo fazer alguma extensão, começar primeiro pelo Egito, fazer o Cairo, Monte Sinai, para depois entrar em Israel. Se vocês querem começar primeiro por Amã, fazendo ali o Mar Morto, Monte Nebo, terra de Moisés, ali onde ele ficou. Então, de repente, vocês estão vendo Monte Nebo e depois dali a gente entra em Israel. Então, tem todo um acompanhamento nessa parte. A gente tem os nossos especialistas lá para dar atendimento ao grupo, para poder explicar. Os grupos são a partir de 15 pessoas e podem se unir outros pastores para justamente a gente conseguir formar um grupo. Então, nós estamos à disposição para a igreja que queira fazer, o pastor que gostaria de organizar o seu grupo para a viagem. E aqueles que querem viajar, participar dos nossos grupos. Nossos pagamentos são amplamente facilitados. Nós fazemos boletos até a data da viagem. Depois disso, a gente ainda parcela em 12 vezes sem juros. Temos outras formas de pagamento há mais tempos. Nós temos grupos já formando para 2025 e 2026, onde as pessoas vão estar pagando R$300 por mês. Então, quer dizer, hoje só não vai para a Terra Santa quem realmente não se programa. Quem quer se programar, se planejar, vai conseguir realizar esse sonho. Dá para fazer, não é impossível. Então, eu estou aqui à disposição, se por acaso alguém quiser depois tirar informações, pegar o nosso folheto lá no stand e pegar maiores informações, eu estou às ordens e agradeço a presença de estar aqui. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero, em nome da Missão Pro Sertão, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco sobre os desafios missionários no sertão nordestino. A Missão Pro Sertão hoje está localizada em Teresina, no Piauí. Nós temos uma sede em Teresina e um amplo centro de treinamento que fica a 30 quilômetros de Teresina. A Missão Pro Sertão, ela tem como objetivo, como foco, né, a Missão Pro Sertão, ela é uma facilitadora de igrejas de perto e de longe para que possam desenvolver o trabalho missionário no sertão. O que move a Missão Pro Sertão? Nós já ouvimos falar muito sobre o sertão aqui durante esses dias, ontem e hoje, e a forma de alcançar esses lugares, a necessidade de alcançar essas regiões, mas o que tem movido o nosso coração de forma bem específica? Quando nós falamos em evangelizar o sertão, muitas vezes nós pensamos em cidades, mesmo pequenas, mas centros urbanos. Mas pouco se fala dos povoados.
Para você ter uma ideia, no Piauí, hoje, 1/3 da população piauiense é rural. E esse 1/3 da população piauiense que mora na zona rural, apenas 0,5% conhecem o Evangelho. Há uma imensidão de povoados que não há presença de evangélicos, não há presença do Evangelho e não existe nenhum trabalho evangélico acontecendo naqueles povoados. São povoados de 30, 40, 50, 100 famílias, onde não há a presença da igreja, não há a presença... Fica ali no meio, por causa da filmagem. Não há a presença de evangélicos nessas localidades. Então, isso move o nosso coração. Certamente, eu costumo dizer, às vezes na igreja, é que quando nós saímos da nossa casa para ir para a igreja, nós nos passamos por várias igrejas. Igreja pentecostal, tradicional, igrejas mais avivadas, menos avivadas, enfim. Igreja de vários nomes. E você tem a opção de entrar em qualquer uma delas. Quando se fala em povoados, eles não têm a opção nem de ter uma, para que ele tenha a opção de ir ou não. Então, há uma grande necessidade. Então, a Missão Pro Sertão, ela tem desenvolvido esse trabalho para mobilizar, para capacitar, mobilizar igrejas de perto e de longe, mobilizar instituições para que possamos unir forças para alcançar essas regiões, bem como na capacitação. A Missão Pro Sertão, ela trabalha na capacitação missionária de igrejas que desejam fazer o trabalho nos povoados, querem ir aos povoados. A Missão Pro Sertão tem as ferramentas para que a gente possa capacitar essas igrejas, para que elas possam ir alcançar essas regiões. Mas também temos o curso de missões e ministérios, que é um curso que vem sendo aperfeiçoado há mais de 30 anos, e que ele é voltado para a capacitação do obreiro local, sem que seja necessário tirar o obreiro lá do sertão, lá do campo, e trazer ele para uma zona urbana, para ele estudar 4 anos de seminário, e depois ele não voltar mais. Então, nós capacitamos, oferecemos a capacitação para ele no local aonde ele está, sem a necessidade de tirar esse obreiro do local. Então, dentro disso, nós temos vários desafios no sertão, seja desafio ambiental, desafio cultural, social, enfim. Nós temos vários desafios em que nós tentamos trabalhar para que os índices de evangélicos no sertão, eles possam ser melhorados nos próximos anos. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Se você olhar os dados aqui na população nordestina, 25% dos últimos dados que nós temos, 25% da população nordestina é evangélica. Quando nós tratamos, nós olhamos para a zona rural, nós vemos que esse índice ele diminui bastante. Nós temos índice de países fechados para o evangelho dentro do nosso país. Então, está aí um grande desafio hoje para nós como Igreja de Cristo. Aqui eu vou passar alguns desses dados depois você pode nos procurar, e a gente pode fornecer isso para você também, certo? Então, a Missão Pro Sertão trabalha com parcerias construtivas que resultem em comunidades alcançadas para a glória de Deus. Algumas instituições que estão presentes aqui, nós temos desenvolvido parcerias com elas, para que a gente possa alcançar essas regiões de maneira mais assertiva, que ninguém venha fazer o que o outro já está fazendo, mas a gente se fortalece um ao outro para que a gente possa alcançar esses lugares. Então, nós entendemos que nós não fazemos nada sem parceria, por isso que é importante estarmos em um evento como esse, para que a gente possa, assim, construir essas parcerias para alcançar os não alcançados. E aqui tem alguns índices que você pode encontrar ali no nosso stand, nessa revista aqui, a Missão Pro Sertão, de história, ela tem mais de 50 anos,
Mas como Missão Pro Sertão, nós temos 10 anos e nós, nessa revista, nós publicamos algumas coisas que nós fizemos durante esses 10 anos. Você pode encontrar ali, tem um pouquíssimo, tem apenas 11 livros ali. Nós lançamos agora A Esperança para o Sertão. Vários autores escreveram esse livro. O que tem de mais atualizado em termos de evangelização do sertão, você vai encontrar nesse livro, A Esperança do Sertão, que ele foi lançado agora no mês de agosto, em Teresina, em nosso congresso. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Missão Pro Sertão, por favor, nos procure lá no estande, também temos esse folder, aonde conta um pouquinho o resumo do que é a Missão Pro Sertão. Para nós é um prazer estar aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, paz seja convosco. Tem um povo do glória a Deus aí, povo do aleluia. Maravilha, às vezes a gente fica ouvindo, de repente começa a dar sono, né? Então, mas vamos lá, gente. Eu sou o pastor Antônio José, eu estou aqui representando a Secretaria Geral de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nasce, né, de um movimento missionário ainda lá nos Estados Unidos, lá nos idos de 1923, e desde que chegou aqui ao Brasil em 1951, tem mantido acesa essa chama de missões. E lá em 1989, a Igreja Quadrangular Brasileira, ela entendeu que precisava exatamente de uma organização melhor para impulsionar o seu crescimento. Então, é nesse contexto que nasce a Secretaria Geral de Missões, que até então se preocupava, naquela época, com o crescimento interno, a nível de Brasil. Hoje, a Secretaria Geral de Missões, ela existe para servir a Igreja do Evangelho Quadrangular, auxiliando as igrejas locais a cumprir a grande comissão através de evangelismo, discipulado e multiplicação de igrejas, tanto a nível nacional como a nível transcultural. Então, tudo que diz respeito às atividades missionárias da Igreja Quadrangular Brasileira a nível nacional e transcultural é gestão da SGM. Eu sou um dos treinadores da Secretaria Geral de Missões. Nós temos como nossa líder hoje atual a nossa secretária nacional, que é a pastora Paula. E temos trabalhado, né, já há algum tempo, alguns anos, em parceria com a Go Action, na mobilização do Dia Global de Evangelismo, e temos, inclusive, mobilizado o Go Day Kids, né, focando as crianças. Inclusive, alguém falou aqui na hora do painel sobre como alcançar as crianças. E aí nós temos desenvolvido várias ferramentas, né, e alguns projetos. No mês de maio, que é o mês da evangelização, nós desenvolvemos algumas estratégias como cultos simultâneos, e nisso nós chegamos a realizar, por exemplo, em um só dia em todo o Brasil, 135 mil cultos nas casas, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas também nós temos desenvolvido projetos para que o evangelismo não seja apenas uma agenda, mas que seja um estilo de vida, e que a igreja local possa exatamente estar capacitando ali a sua membresia, usando as suas potencialidades. Então nós temos treinamentos do tipo ID Missões, um curso ministrado em 4 meses na igreja local, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue chegar a uma base missionária. Nós temos hoje 2 centros de treinamentos missionários, um no Pará e outro fica aqui pertinho, em Curitiba, e temos um outro que fica em Roraima, que é o Centro de Treinamento Missionário Indígena, para treinar os indígenas a alcançar o seu próprio povo e vocacionados aos indígenas. Dentre alguns projetos que você está vendo aqui, eu poderia destacar o projeto Sementinha, que são tardes evangelísticas com crianças, que nós mobilizamos isso não só no mês de maio, mas, por exemplo, agora no mês de outubro, nós estamos com um material online gratuito que você pode baixar, sgmbrasil.com.br, e traz como tema uma atividade evangelística com as crianças chamada No Controle. Alguém falou aqui da geração digital, né? Então é muito normal as crianças de hoje estarem ali nos seus jogos de celulares e tal. Então a gente faz um trocadilho com o que a geração está vivendo e apresentando os princípios bíblicos. Por exemplo, quando foi agora em abril, na Semana Santa, nós realizamos uma tarde evangelística mobilizando todo o Brasil, e nós alcançamos mais de 110 mil crianças em todo o Brasil com essa ferramenta, para a glória de Deus. E aí nós temos o Construindo Valores, que é a igreja atuando na escola, levando
levando princípios e valores baseados na pessoa de Jesus. Projeto Amparo, que é alcançando as crianças nas instituições, nos orfanatos. Projeto Vida, a igreja alcançando crianças nas pediatrias. O GP Kids, que são pequenos grupos de evangelização nas casas. E o Projeto Canguru, que são parcerias com as escolas nos bairros e levando a ação social. E a gente tem procurado dividir as estratégias de acordo com a faixa etária, para que cada grupo alcance o seu grupo. Então, para homens e mulheres, nós temos tido ferramentas do tipo 4 Passos para a Vitória, um livretinho muito simples, que nós podemos, através de figuras intuitivas, apresentar o plano da salvação. Nós temos o projeto Ame Sua Cidade, Oro por Ela, esse é uma menina dos meus olhos. Nós já plantamos 10 igrejas com esse projeto. Então, é um projeto que nós ensinamos a igreja a enxergar a sua própria cidade como um campo missionário e praticar missões no local onde ela está. Então, tem toda uma dinâmica. Nós já chegamos em cidades, por exemplo, em que estava tendo ataques por mundo do crime, como era a cidade de Umirim, por exemplo, e de repente a facção deu toque de recolher e ninguém podia sair, mas era naquele dia que nós iríamos fazer uma ação na praça da cidade. E aí então nós começamos a orar, né, porque a oração remove todos os obstáculos que impedem a missão, né? A Every Home trabalha muito bem com isso, e nós temos feito parcerias com outras missões, inclusive com a Every Home também. Então nós começamos a orar e alguém chegou para mim e falou assim: mas pastor, o que nós vamos fazer? Todo mundo, não vai funcionar a ação evangelística. Eu digo: olha, quem tem que recuar é as trevas. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja avança e as portas do inferno vêm abaixo. Então, para a glória de Deus, nessa cidade, a nossa recepção ali foi... Quando souberam que o nosso grupo estava ali, queimaram um dos postos de gasolina na entrada da cidade. Mas nós perseveramos e fomos para a rua, e de repente o comércio começou a abrir, mais de 300 pessoas foram evangelizadas, e 213 pessoas decidiram por Cristo nessa ação evangelística em meio à ação do tráfico. Então, algo sobrenatural. Chegamos em outras cidades, nós trabalhamos plantando igrejas com esse projeto também do Ame Sua Cidade, que há 6 anos não chovia, e pessoas ali então desacreditadas de Deus, sem religião, falando: eu só acredito se o Deus de vocês é verdade, se esse Jesus é vivo, se ele realmente fazer alguma coisa. Então nós começamos a clamar. A equipe que estava comigo ficou 10 dias sem poder tomar banho, porque não tinha água em lugar nenhum na cidade, e para a glória de Deus, de repente, lá no sertão onde nós estávamos, veio a chuva, e isso foi tão notório que, inclusive, pessoas que eram surdas foram curadas por causa desse sinal, e uma onda de salvação começou nessa cidade. Então, temos ferramentas para trabalhar com homens e com mulheres também. Para trabalhar com jovens e adolescentes, nós temos um programa chamado A Rede, que é exatamente incentivando os adolescentes a fazer grupos de evangelização e discipulado na sua própria escola. E o X da questão, que é para os jovens trabalhar dentro das suas universidades. Então, nós temos assim vários testemunhos de como que esses projetos têm alcançado as pessoas, tanto homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, dentro da sua faixa etária. A Igreja Quadrangular é uma igreja que é composta de grupos missionários. Então, são grupos missionários de mulheres, grupo missionário de homens, de jovens e assim por diante. Para cada faixa etária, nós temos procurado trazer esse envolvimento, esse engajamento com a obra missionária. Hoje, especificamente, eu estou trabalhando com um projeto chamado Itu Nordeste, que é exatamente a área ali do sertão. Eu tenho essa responsabilidade de alavancar. Nesses últimos 6 anos, já foram 157 novas igrejas plantadas, e esses projetos vêm dando tão certo que transpassaram, né, a questão denominacional. Eu faço parte de uma geração de pastores que entende isso, da importância da unidade, e nós estamos disponíveis, inclusive hoje, treinando outras denominações e ajudando outros irmãos a estar conosco. E todo o material nosso é a preço de custo, e você pode ter mais informações através das nossas redes sociais. A gente vai estar por aí se você quiser conhecer mais de alguns dos nossos projetos. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Sou a pastora Márcia, do Jesus é Mais. Irmãs queridas, depois a gente precisa se juntar para pagar o nosso cachê lá para o pastor Mauri, tá bom? Que falou lá da gente. Precisamos nos juntar depois para pagar o cachê dele. Mas obrigado, pastor Mauri, pelo carinho, pela honra às mulheres. Trabalhamos muito no Go Action. E, inclusive, tivemos um Go Action Woman, né, no sertão nordestino, que foi sensacional. Glória a Deus por isso. Queridos, então, somos do Jesus é Mais. E o que é o Jesus é Mais?
Jesus é Mais é uma agência missionária interdenominacional. Ela não é pertencente a uma denominação, mas ela é pertencente ao reino de Deus. Então, Jesus é Mais pertence a você. Use. É seu, é para você. O Jesus é Mais, ele trabalha em diversas frentes na nossa cidade, né, em diversas frentes de atualização. A gente vê muito aqui, ouve os desafios. Cada lugar tem o seu desafio. A nossa cidade não é diferente disso. Nós também temos comunidades, temos região rural com uma dificuldade social muito grande. Enfim, temos as tribos urbanas. Então, nós procuramos desenvolver grupos que trabalhem especificamente com cada tribo dessa que temos na nossa região. E também, um dia, né, houve um desejo no coração do pastor Arno de participar da primeira consulta no sertão. Nós fomos juntos e aí houve esse despertar e essa resposta a esse clamor de Deus, né, que nós entendemos que é um clamor do Senhor para o sertão nordestino. Né? Então, nós saímos daqui do sul do Brasil, nós somos aqui do Paraná, viajamos aí 4 dias numa van, não perdendo tempo, cada estado por onde passamos, nós fazemos cruzada, fazemos evangelização, por isso a nossa camiseta você vê escrita atrás, Missão Brasil, né? Porque a gente quer não perder essa oportunidade, indo por todo mundo, né? Então, Deus tem nos incluído nos seus planos de evangelizar a nação brasileira e o sertão nordestino. Então, essa mais ou menos, né? Porque é simples o que a gente faz, mas é muita coisa para se falar. Então, precisa ir lá mesmo conhecer como tudo funciona, como a igreja é impulsionada diariamente a evangelização em todos os setores da sociedade. Todos mesmo. Você viu aqui o pastor falando sobre funerária, hospital, prostitutas, todo mundo, né? É ganhar todo mundo. Então, se formam grupos específicos para atender essas tribos, né? Nossos planos futuros. Nós vamos deixar um caminhão no sertão nordestino agora em 2024. Eu falei com o pastor Arno que a necessidade lá dos irmãos é gigantesca, não tem estrutura, quer fazer uma coisa maior. Dói meu coração ver o irmão com uma caixinha de som lá, Bob Sanfoneiro, né, com a caixinha de som. E aí eu falei, ele precisa de um caminhão, os irmãos precisam dessa estrutura aqui. E Deus nos abençoou, nós estamos enviando um caminhão que vai ficar no sertão nordestino para uso de todo missionário que quiser. Né? Usem mesmo, vai estar lá para isso e nós manteremos esse caminhão lá, ok? E também o desejo do nosso coração, ganhando esse caminhão para o sertão, eu falei, pastor Arno, não, nós precisamos de um caminhão em cada região da nação brasileira, né? Então já estamos trabalhando para isso, né? Para ter um caminhão em cada região da nossa nação brasileira. Esses são os nossos planos futuros. Nós estamos respondendo a esse clamor do sertão nordestino e em 2024 nós vamos para a região da Amazônia. Não é o estado do Amazonas, é a região da Amazônia. Sabe como, queridos? Orando, buscando ao Senhor, um empresário chegou para mim e falou assim, pastora Márcia, eu te dou o avião, leva a equipe. Então nós temos um avião, pastor, vamos embora. Vamos embora, já temos o avião que vai todos os meses para a região da Amazônia para trazer refugiados de Manaus para o sul do Brasil. Então, nós vamos trabalhar com esses refugiados e, obviamente, com ribeirinhos e as tribos indígenas. Esse é o nosso plano para 2024. As cruzadas, elas têm o foco de cura, libertação e salvação. É isso que a gente faz. E eu quero incentivar você a estar na cruzada daqui a pouco, você já vai ter mais ou menos uma noção disso. Nós vamos juntar várias igrejas aqui, vários ministérios, várias agências, e cada um vai ter uma oportunidade de estar falando ali, vamos ganhar muitas almas hoje.
Em nome de Jesus Cristo. O nosso alvo é apoiar o ministério local. Pastor Arno não quer abrir igrejas. Ele quer apoiar aquilo que já existe. Ele quer apoiar você, a sua igreja, o seu ministério. Esse é o nosso alvo. Entendemos que precisamos apoiar e fortalecer o que já existe. Como? Se você deseja que a sua igreja seja tocada pelo Ministério da Evangelização, já levou curso, já tem seminário, então convida para congresso, que é uma coisa menor, com prática de evangelização, tá bom? Eu sei que já está acabando, deixa eu só passar um vídeo da nossa última missão, que foi no Rio de Janeiro, tá bom? Dá para passar? Participe com a gente. E vá lá no nosso estande, tem mais um monte de coisa. Lugares de forma única e maravilhosa. É extraordinário ver um povo se levantando para conquistar, para resgatar, para mudar a história de um lugar. Vimos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Jesus, decidindo sair do conforto ou até mesmo do desânimo, para levantarem altares de adoração e proclamar o amor do Pai. Aliás, Ele mesmo move em nós o combustível e a força motora. Sabe uma frase que eu ouvi aqui? Fazemos parte de um clã poderoso de anjos e poder de Deus. Os céus se abrem por onde passamos. Isso nos traz um peso de glória, uma vontade de fazer mais e ir muito além. Deus, que privilégio é esse, que nos inclui nos seus planos de ganhar o mundo, derramando seu amor por onde passamos. Jesus é mais. Jesus é mais de norte ao sul desse país. Jesus é mais de São José dos Pinhais para o mundo. Jesus é mais em nossos corações. E não tem como não falar ao mundo do nosso grande amor, Jesus. Jesus é mais no Rio de Janeiro, nas comunidades, nas casas, nos castelos ou nas ruas. Ele é mais. Que lindo os pés daqueles que proclamam o Evangelho da paz. Missão Rio de Janeiro. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, né? Como é lindo, meus irmãos, a gente vê tantas notícias boas da missão de Deus em relação ao nosso país, né? A paz do Senhor a todos os irmãos. Ou melhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Ele louvado. Vamos comigo, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja Ele louvado. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou Jadiel. Eu faço parte da Missão Juvep. A Missão Juvep, ela se encontra atualmente localizada, a sua sede lá em Cabedelo, do ladinho de João Pessoa, na Paraíba. E ela tem como objetivo alcançar os povos minoritários que estão no nosso Nordeste. A gente sempre fala que o sertão do Nordeste é o povo minoritário que mais tem povos minoritários dentro dele. Dentro do sertão do Nordeste tem surdo, dentro do sertão do Nordeste tem cigano, tem quilombola, tem indígena, e esse povo precisa ser alcançado pelo Evangelho. A Missão Juvep, ela já tem uma história de 40 anos já no nosso país, é uma missão muito séria, né? Várias pessoas aqui do Sul, do Sudeste participam dos seus projetos, e eu queria passar um vídeo para vocês, ele é rápido, que ele vai resumir toda a história da Juvep e os seus ministérios, tá bom? Podem ficar vendo o vídeo. A ordem que Jesus deu à sua igreja de pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra ressoou em nossos corações de maneira poderosa. Este é o motivo que nos faz existir. Este é o nosso propósito. Há 40 anos é isto que nos faz ser a Missão Juvep.
Somos uma agência cuja missão é glorificar a Deus através da plantação de igrejas e formação de obreiros para atuarem no Nordeste do Brasil, entre os sertanejos e outros povos menos alcançados, e no mundo em cooperação com a Igreja de Cristo e em fidelidade à Bíblia Sagrada. Durante 4 décadas, temos cumprido esta missão que Deus nos confiou. Nós realizamos várias atividades ministeriais, tendo maior destaque o projeto Missionário de Férias, o projeto Radical Sertão e o seminário Juvep de Teologia e Missões. Nestes 40 anos, mobilizamos mais de 6.000 voluntários que evangelizaram cerca de 1 milhão de pessoas em 180 municípios do Sertão do Nordeste, onde plantamos mais de 100 igrejas, muitas entre quilombolas, ciganos e indígenas. Em nossos seminários, formamos mais de 700 líderes, pastores e missionários. Tudo isso é fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas. Tudo isso é fruto do envolvimento das igrejas parceiras, de irmãos intercessores e de mantenedores, que ao longo de 4 décadas têm nos apoiado com alegria e fidelidade. Se você tem o desejo de proclamar a Cristo nos grandes centros urbanos, nos povoados sertanejos, quilombolas, ciganos e indígenas do Nordeste, ou a algum outro povo não alcançado no Brasil e no exterior, e busca uma boa capacitação, venha estudar conosco. O Seminário Juvep, com foco em teologia e missões, é uma referência no país. Muitos dos nossos ex-alunos estão servindo ao Senhor em vários lugares do Brasil e espalhados nos 5 continentes. Venha conhecer a Missão Juvep. Em parceria com a sua igreja local, nós podemos te enviar para cumprir o chamado de Deus no campo missionário. Unindo cristãos de todas as igrejas, desejamos capacitar cada vez mais pessoas a pregar o Evangelho. Ansiamos enviar mais e mais missionários para levar as boas novas aos sertanejos, quilombolas, ciganos, indígenas e a vários outros povos. Juvep e você, juntos, fazendo missões. Para mais informações, fale com a gente pelo telefone 83993875861 ou pelo e-mail juvep@juvep.com.br. Nos apoie e nos siga nas redes sociais. Amém. Amém, meus irmãos. Como vocês viram, a área de atuação da Juvep é grande. Não sei se vocês estão vendo essa minha camisa. Essa camiseta aqui, ela está escrita até o último povoado. A gente crê aquilo que Jesus fazia lá em Marcos, capítulo 9, versículo 35, que Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos e aqueles que estavam doentes. Então a gente crê que não é só nos grandes centros, como foi falado até numa das perguntas dos painéis, mas nos povoados. Eu mesmo participei desse projeto Radical Sertão, que é um projeto que planta a igreja em 2 anos, em um povoado onde não há presença evangélica, não há nenhum engajamento missionário, seja povoado sertanejo, quilombola, indígena, cigano, nós estamos lá tentando plantar a igreja. Se você quiser saber mais, procure por nós. Temos também o seminário de teologia e missões. Eu também estou terminando esse seminário atualmente. É um seminário que ensina a teologia totalmente focado em missão. Então a gente estuda a teologia sistemática com ênfase em missão, a gente estuda discipulado com ênfase em missão, a gente estuda a teologia bíblica em ênfase em missão, porque essa é a ênfase final da teologia, levar a glória de Deus a todos os povos, amém? E além disso, temos seminários sertanejos também, para capacitar o sertanejo que não tem condição de vir até a capital, aqueles que estão nas suas povoados, cidades como em Souza. Nós estamos lá também ensinando a palavra de Deus. Eu queria fazer um convite, se puder colocar a arte, por favor.
Agora, no mês de janeiro, a Juvep terá também o projeto missionário de férias. Esse projeto sempre acontece no mês de julho e no mês de janeiro de todos os anos. São cerca de 15 dias, em todos os povos minoritários. Mês passado, Paulo Fineman comentou, em parceria com a MTB, a Juvep fez o primeiro projeto missionário de surdos lá em João Pessoa, onde levamos uma equipe para evangelizar os surdos lá em João Pessoa, e agora estaremos em São José da Princesa, na Paraíba, do dia 5 ao dia 22 de janeiro, pregando o evangelho entre os sertanejos, para deixar uma igreja plantada lá para a glória de Deus. Então, todo o mês de janeiro, o mês de julho, temos projetos missionários, já tivemos entre os ciganos, entre os quilombos, entre os indígenas, e eu creio que você pode fazer parte dessa missão junto conosco também. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, estamos na estandes lá embaixo, e você pode procurar também nas redes sociais. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Obrigado, querido.